Olá, jovens! Como vão vocês? Estamos aqui, mais uma vez no YouTube, né? Se acostumando cada vez mais, ou quase isso. É, Hoje, para continuar mais um tema dentro de cartografia. A gente falou sobre elementos fundamentais de um mapa, a gente falou sobre escala, a gente falou sobre projeções cartográficas também, a gente fechou aquela parte dos elementos fundamentais. Mas isso tem muito a ver com o que a gente vai estudar hoje. Tá? Hoje a gente vai falar sobre sistema de coordenadas geográficas. Né? Em linhas gerais, né, um resumo bem básico é que é basicamente um sistema de endereços, né, para a gente se posicionar, um sistema de localização no globo. Então seria difícil a gente se referir a cada parte do globo sem saber onde está. Então a gente criou um sistema para saber se posicionar, né, dentro da Terra, levando em consideração que no espaço não tem cima, não tem embaixo, não tem direita, não tem esquerda. Então a gente criou isso para poder se localizar melhor no nosso planeta. Beleza? Em resumo é isso. Mas não desliga ainda não, ainda tem muita coisa para a gente conversar. Então, roda a vinheta. Nossa, eu tô ficando muito próximo de YouTube, eu não quero ser assim. Vamos pra aula logo, é melhor. Então, pessoas, como eu havia comentado com vocês, a gente vai falar sobre esse sistema de coordenadas e ele serve para a gente se localizar no planeta. Pensa bem o quanto isso é necessário. A gente hoje está vivendo um momento de isolamento, né, por conta da Covid-19, e muita gente tem usado e dependido de delivery, de várias coisas, de comida, às vezes de utensílios, de objetos e compras que você faz na internet. Então pensa se o carteiro, ou o motoboy, o entregador, ou a pessoa que vai entregar aquilo que você pediu, tivesse que chegar na sua casa e não tivesse seu endereço, não houvesse o seu endereço. Porque pensa bem, nome de rua, número de casa, bloco, apartamento, gente, tudo isso é um acordo. Tudo isso, alguém chegou lá na prefeitura e na hora que foi criar essas ruas, falou: não, ó, a gente vai chamar até aqui de rua X. A outra rua a gente vai chamar de rua Y. Então, e aí a cada lote que eu for dividindo os terrenos, eu vou numerar direitinho. Isso é um acordo. A gente cria isso para facilitar a nossa vida, para a gente poder se localizar melhor. Porque pensa bem, senão a outra opção seria Primeiro, a gente só poderia pedir coisas de muito perto da gente, e essa pessoa sairia gritando pela rua o seu nome, o nome da sua família, até chegar em você. E levando em consideração que pode ser comida, isso pode levar tempo, e com comida demora, a fome bate e não é legal. Então, seria muito complicado. Então, pensa no sistema de coordenadas como uma facilitação nesse sentido também, né, de localização, só que agora falando de pontos na superfície do nosso planeta inteiro. Beleza? Então, passando para a nossa querida, linda, maravilhosa apresentação. Tá bom? Então, aqui dá basicamente aquilo que a gente conversou. As coordenadas, elas são as bases para esse sistema de localização, né, para a gente se posicionar no globo, através de linhas imaginárias que vão se sobrepor em um plano cartesiano. E aí, como que é calculada, né, essas coordenadas? Né, com base em quê? As coordenadas são basicamente divididas em latitude e longitude. Ok? E aí, a base disso são os paralelos e meridianos. Então, o endereço, né, desses pontos no planeta, eles vão aparecer dessa forma que está aqui embaixo. Ó. Latitude primeiro e longitude depois. Olha só, isso é muito importante. Lembrar disso, tá? A ordem importa. Então, pensa bem. Se você inverter o número do seu apartamento e da sua casa, vai ter problemas. Então, latitude primeiro, longitude depois. Como? Em graus, minutos e segundos. É igual aquilo que eu falei para vocês, né? Para ser mais
tem uma precisão maior. Se você fala, moro na rua X, no número 2, é uma coisa. Se você fala, moro na rua X, número 2, bloco 3, apartamento tal, e o quarto na porta virando antes do banheiro à esquerda. Então eu tenho mais precisão. Então, geralmente vocês vão ver mais os graus, tá? Que é essa primeira fase de identificação. Mas se você quiser ser mais preciso, você vai usar minutos, que é esse ícone aqui, e segundos, tá? Tanto em latitude quanto em longitude. Ok? Então, seguindo em frente, falando dos paralelos. Gente, só antes da gente falar das linhas em si, eu queria mostrar. Eu falei que é um plano cartesiano, né? Se vocês já viram, provavelmente já viram isso em matemática, lembram disso de algum momento da vida escolar de vocês. Mas olha aqui o plano cartesiano. É basicamente um eixo, né, Y com um eixo X. E aí eu tenho posicionamento no eixo X, né, que é o quanto isso vai se estender, e depois nessa altura. Então, com essas duas variáveis, eu consigo posicionar, fazer um sistema ali de posicionamento. Então, lembra disso na hora que a gente estiver conversando sobre latitude e longitude. Vai ajudar muito. Então, os paralelos. Gente, paralelos são linhas horizontais. Como está aí no estilo do slide, essa linha horizontal bonita aí que eu fiz para vocês. Linhas horizontais, não confunde. E aí elas vão formar círculos, né, completos em volta do nosso planeta. Né? Porque você traça uma linha horizontal, ele vai dar a volta, né, no nosso planeta, né, que é em formato de geóide, não é plano, então ele consegue dar uma volta ali, né? Formando, e esses círculos de tamanho variados, dependendo de que parte da Terra ele vai estar. Gente, o principal paralelo é a linha do Equador. Tá? Guarda isso. É o que vai cortar ali no meio da Terra. Então pensa bem, para uma linha horizontal cortar a Terra ao meio, né, ela está dividindo a Terra em duas metades iguais. Então é nesse sentido que eu coloquei aqui que ela vai dividir a Terra em hemisférios norte, e aí norte pode ser chamado de outras maneiras, né? Ou setentrional, ou boreal. Okay? Até por isso o nome aurora boreal, é aquela que acontece ali nos países nórdicos, na nossa querida Islândia também. E divide também em hemisfério sul, que pode ser chamado também de austral ou meridional. Então é até uma curiosidade interessante que a aurora boreal ela só acontece perdão, no hemisfério norte. Ah, mas não tem aurora no Polo Sul? Tem, mas ela é chamada de aurora, exatamente, austral. Então ela tem outro nome só por estar no hemisfério sul. Então eu estou com o meu querido amigo Globo aqui para mostrar para vocês, caso alguém tenha algum problema para visualizar, ok? Então a iluminação não está tão legal, mas dá para ver essa linha aqui, não dá? Gente, isso aqui é a linha do Equador. Então ela está cortando esse globo maravilhoso em duas metades. Então a metade sul e a metade norte. Cuidado na hora de usar cima-baixo. Isso é complicado em geografia, ok? Então, linha do Equador dividiu esses dois hemisférios. Então, a latitude, gente, nada mais é do que eu pegar um ponto da superfície desse globo e medir qual é a distância dele, né, não diretamente, através de um ângulo, até a linha do Equador. E como todo ângulo, e aí justifica por que isso é medido em graus. E aí, se eu meço em graus a minha latitude, com base na distância até a linha do Equador, a linha do Equador, qualquer ponto que estiver ao longo da linha do Equador, vai ser 0 graus. Porque se é a distância até o Equador, se eu já estou no Equador, é 0. Ok? Outros pontos interessantes são os trópicos de Capricórnio, no hemisfério norte, no hemisfério sul. O trópico de Capricórnio, inclusive, passa pelo Brasil, né? Mais ou menos ali pelo estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tá? E o trópico de Câncer, no hemisfério norte. Então, são outros dois paralelos que são interessantes e servem como base para você definir as zonas do planeta. E aí, zonas perto dos trópicos, como é que se chama? Já pensou nisso? Zona tropical. Então, isso é um dos pontos que ajuda
a definir esses pontos, essas áreas, né, do planeta. Inclusive, gente, outras áreas do planeta também são divididas por paralelos. Eu não coloquei ali no slide, mas tem os círculos polares. São paralelos também, que ajudam a limitar parte do planeta. Você chama uma área polar quando ela está dentro desse círculo, que é um determinado grau de latitude aqui. Então, tanto que é interessante que a Islândia, todo mundo tem o gelo lá, né? Mas ao mesmo tempo ela não está numa área polar, ela está um pouquinho fora do círculo polar, apesar de ter características frias, né? Tem aquela questão da duração do dia e da noite em determinadas épocas do ano, tem muito gelo também, mas oficialmente ela não está dentro de uma área polar, por causa que ela não está acima dessa latitude específica. Então o Brasil é um país tropical só porque faz sol aqui? Não. Né? Faz sol aqui porque a gente é um país tropical, porque a gente está perto dos trópicos, ou seja, relativamente perto do Equador, então uma área mais quente, tá bom? Mas isso é assunto também para outras aulas, guardem isso vai ser interessante, tá bom? Então, é o base, como eu coloquei, a base do cálculo de latitude, que é basicamente, né, como é que isso vai calcular? A distância de um ponto até a linha do Equador. Então, repara, quanto mais perto eu estiver aqui do Equador, menor vai ser o número, né, o grau de latitude, porque eu estou mais perto do zero. Então, conforme eu vou me afastando, tanto para o sul quanto para o norte, a minha latitude vai aumentando. Então, a gente chamaria, assim, baixas latitudes, médias e aqui, altas latitudes. Entendeu? Então, é assim que se calcula latitude. Ok? Passando, seguindo em frente, chegando nos nossos queridos meridianos. Gente, se os paralelos, né, que medem a latitude são linhas horizontais, o meu slide aqui, eu vou até tirar o meu rosto para vocês apreciarem essa obra de arte, que os meridianos são as linhas verticais, ó. Ok? Então, é com base nas linhas verticais que vão formar semicírculos. E aí é que fica interessante, né, para a gente diferenciar. Eu falei para vocês que os paralelos, eles são círculos completos. Por quê? Aqui, ó. Linha do Equador. Estou dando voltas e voltas no globo, tá? E é a mesma linha do Equador. No caso dos meridianos, isso é um pouco diferente, tá legal? O que é um meridiano? O meridiano vai ser uma linha... Deixa eu pegar o principal aqui de Greenwich. É esse aqui. Onde está a minha mão. Ele é um semicírculo, porque ele vem daqui do Polo Norte até o Polo Sul. Então, repara, é um arco. Um semicírculo. Ah, Pedro, mas se você virar aqui, ó, for lá do outro lado, tem uma parte que é oposta a ele, que é um semicírculo também. Sim, mas cuidado. Isso está escrito ali no slide, eu vou mostrar para vocês. Quando eu vou para o outro lado, eu atravesso um polo, isso é outro meridiano, ok? É um meridiano oposto. Então é o que a gente chama, né, a relação de um antimeridiano. É o meridiano de um lado e o antimeridiano é o que está do outro lado. Beleza? Então é uma relação entre os meridianos que é importante vocês saberem. Então olha só, o principal é o de Greenwich, que eu falei, né? Greenwich fica na Inglaterra, o nome de um observatório astronômico que tem na Inglaterra. E ele vai dividir a Terra. Se a linha do Equador divide em hemisfério norte e hemisfério sul, se você lembra dos nossos pontos cardeais, né? Você sabe que uma linha vertical vai dividir entre leste e oeste, ok? Ou que também pode ser chamado de hemisfério oriental, no caso do leste, ok? E aí lembra, países orientais vão ficar nesse hemisfério leste e países, né, um hemisfério ocidental, ok? Guarda isso, que isso é importante. Aí, como eu falei para vocês, tem os meridianos. Quando você vai para o outro lado, você tem o antimeridiano, que, gente, o antimeridiano ele é um meridiano, mas ele só é anti, né, em relação ao outro. Então, qualquer meridiano é o antimeridiano de um outro meridiano. Eu espero que tenha ficado menos confuso do que pareceu. Então, todo meridiano tem um antimeridiano, ok? É isso. E é a base do cálculo da longitude. Então, como eu falei para vocês,
eu tenho essa linha, né? Esse meridiano aqui, que passa em Greenwich, que ele é o principal. Então, tudo que está para cá é hemisfério ocidental e tudo que está para cá é hemisfério oriental. E aí, a distância desses pontos até Greenwich é a base do meu cálculo de longitude. Ok? E aí, seguindo, né? Olha só uma demonstração aqui para vocês verem. Os meridianos, vocês estão vendo meu cursor aqui, não estão? Então, ó, presta atenção no cursor. Eu tenho aqui o meridiano de Greenwich. Então, qualquer ponto que está aqui, ó, é a variação daqui para lá é conforme vai variando a longitude. E como é a distância de um ponto para o Equador, no caso dos paralelos, a latitude vai variar conforme eu vou para o norte e para o sul. É só você lembrar, ó, se o Equador divide a Terra entre norte e sul, a variação de latitude vai ser conforme eu vou de norte para sul. Se o meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério ocidental e oriental, né, leste-oeste, a variação de leste para oeste, né, de oeste para leste, ali naquele eixo, é o que me dá a longitude. Tranquilo? Então lembra disso. Paralelo, latitude, meridiano, longitude. Ok? A primeira sílaba pode ajudar, né? Paralelo, latitude. Então, meridiano e longitude são diferentes, então você junta eles por eliminação. Tá bom? Então, uma outra demonstração aqui, um outro desenho. Aqui só mostrando meridianos, aqui só paralelos. E aí, é assim que a gente chega nesse desenho que vocês estão acostumados a ver com essas quadrículas. E aí, eu vou puxar, ver se não parece um plano cartesiano. E não é à toa, porque é um plano cartesiano, gente. Então, cada pontinho desse aqui tem um endereço próprio que eu consigo representar com base em latitude e longitude. Então, para a gente ver um pouco, né, desses endereços pelo mundo, vamos lá. Então, olha que exemplo interessante, para vocês verem coordenadas. Quito, no Equador, e aí fica a dica, né, fica muito próximo da linha do Equador. Olha como é que é a latitude de Quito. 0 graus, 10 minutos, é muito pouco, é muito próximo, e 54,4 segundos. Mas olha a longitude, 78, porque está bem longe do meridiano de Greenwich. E Londres, que vai estar 51 graus para o norte, né, da linha do Equador, e olha a longitude aqui, 0 graus, 7 minutos e 39,5 segundos. É nessas áreas, gente, que você vai ter, por exemplo, aquelas linhas que você consegue atravessar, né? E você consegue... de um lado eu estou no hemisfério norte, do outro eu estou no hemisfério sul. Porque são linhas imaginárias, né? Não são linhas que foram criadas naturalmente pelo nosso planeta depois do Big Bang. Não. É um sistema que a gente se reuniu, criou, implementou e é reconhecido no mundo inteiro para facilitar a vida. Ok? Então, um ponto interessante para vocês repararem é isso aqui, ó. As formas de representar. Quando eu estou falando... Desculpa voltar aqui para confundir vocês, possivelmente. Mas olha só, repara. Num plano cartesiano, eu tenho aí, vocês estão vendo? De um lado eu tenho 1, do outro eu tenho menos 1. Né? No plano cartesiano, eu vou separar essas partes por positivo e negativo. Por quê? Pensa bem, eu vou tirar aqui a imagem agora. Se eu tenho acima do Equador, a distância, né, até o Equador, por exemplo, um ponto aqui e um ponto aqui. E aí, imagina que a distância, né, que os graus, sei lá, 10 graus de latitude. Aqui é 10 graus e aqui é 10 graus. Como é que eu vou saber qual é qual? Eu tenho que diferenciar de alguma forma. Então, existem algumas formas de diferenciar isso. E eu queria que você prestasse atenção um desses pontos para vocês prestarem atenção nesses exemplos. Tá legal? Então, repara, eu botei aqui duas formas diferentes nos exemplos. Aqui, 0, né, não tem sinal. Então, 0 graus é 0 graus. Mas olha só, menos 78, por quê? Porque é só a gente lembrar do plano cartesiano.
Olha o plano cartesiano aí. Opa! Tudo que está à esquerda do zero é negativo. Tudo que está à direita do ponto zero, ali no meio, ó, tá vendo? Repara ali onde está o zero no plano cartesiano. Aqui. Segue aqui até encontrar o zero. Tudo à direita do zero é positivo. Perdão. Tudo à direita do zero é positivo. Tudo à esquerda do zero é negativo. Tudo que está acima do zero é positivo. Tudo que está abaixo é negativo. Então, gente, sabendo o plano cartesiano, não tem mistério, tá bom? Essa é uma forma de representar, com pontos negativos e positivos. Então, nesse caso, o Equador está à esquerda, né, do zero, que é Greenwich. Então, está a oeste, nesse caso, para ser mais preciso. Então, menos 78. Mas tem uma outra forma de representar, que está se tornando cada vez mais usual. Essa forma com sinais não é tão utilizada, mas pode aparecer, tá legal? Então dá uma olhada aqui, ó. 51, no caso de Londres, 51 graus, o quê? Norte. Então seria positivo, que está acima do zero, mas eu posso indicar também com a direção, com o hemisfério onde está. Bem mais simples, né? Então, ele está ao norte da linha do Equador em 51 graus. E ele está a oeste da linha de Greenwich por 7 minutos e 39 segundos. Deu para entender? E aí são exemplos básicos para vocês verem isso. Vamos para outros exemplos? Então vou dar alguns outros exemplos aqui de lugares recomendáveis, né? Lugares que eu tenho algum apreço, seja porque eu já visitei ou eu tenho um sonho de visitar, tá bom? Metade nesse sentido. Então, ó, isso aqui é um campo de águas termais, um campo geológico na Etiópia, chamado Dalol. Então, olha só. Eu vou trazer para o globo e ficar voltando, tá bom? Deixa eu tirar o meu plano cartesiano daqui, por enquanto. Ok. Então, repara. Aqui, no nosso globinho. A Etiópia está aqui, ó. Continente africano. O meridiano de Greenwich está aqui. Aqui, tá bom? Mais ou menos aqui. É a longitude 0. Esse aqui seria um ponto 0 graus de latitude e 0 graus de longitude. Entende? Que é onde as duas linhas se cruzam. A Etiópia está aqui. Então ela está ao norte e a leste. Guarda isso, ok? Então se você tivesse que localizar no quadrante, repara, ela está à direita e acima. Então as duas coordenadas da Etiópia são positivas. Então repara, se você fizer do plano cartesiano um mapa e colocar os países, né, nos quadrantes ali, imagina que você colocasse um mapa aqui por cima desse plano cartesiano. Você tem ali, facilmente você consegue pegar por alto, né, sem tanta precisão, se a latitude e a longitude vão ser positivas ou negativas, com base onde esse país está posicionado. Beleza? Então repara, ó, 14 graus e 40 graus. O que? Norte, na latitude, e de east, né? De leste, na longitude. Está bem mais ao leste, está um pouquinho acima da linha do Equador. Aqui, no segundo exemplo, nós temos na Nova Zelândia um sítio, né? Uma área de preservação, um ponto turístico de Hobbiton. Para quem gosta de Senhor dos Anéis, né? É a vila, né, onde os hobbits vivem. Então, eles recriaram, né? Na verdade, é o set de filmagem que foi utilizado para filmar, né, as películas, né, os filmes. E aí, hoje, é um ponto turístico na Nova Zelândia. Então, repara, a Nova Zelândia está bem ao sul. Então, abaixo do zero, negativo, menos 37 graus. Então, menos 37 graus de latitude, eu sei que a Nova Zelândia está ao sul. E o contrário também. Eu sei que a Nova Zelândia está ao sul, então eu sei que ela tem latitude negativa, latitude sul. E aqui, ó, ela está muito... Deixa eu trazer meu cursor de volta. Ela está muito para o leste, para o hemisfério oriental. 175 graus. E aí, você está à direita do zero, né, que é em relação a Greenwich, 175 graus positivos. Passando agora para o nosso querido Eyjafjallajökull, que é um vulcão, né, uma geleira também na Islândia,
que tá, ó, a Islândia está muito ao norte. Então, 63 graus norte. E ela está a oeste de Greenwich, tá? Eu vou trazer aqui só para vocês verem no meu globinho. Então, a gente falou da Nova Zelândia. Nova Zelândia está aqui, ó. Tive que virar o globo, porque ela está muito ao sul em relação à linha do Equador. Então, por isso aquela distância toda. E em relação a Greenwich, olha só a distância. Também está muito aqui. Está muito ao leste. Aqui está Nova Zelândia e Hobbiton. Ok? Enquanto o Eyjafjallajökull está aqui, ó. Extremamente ao norte, ainda que não seja a área do Polo Norte, né? É depois do Círculo Polar. O Círculo Polar está aqui, ó. Então, a Islândia está muito ao norte e um pouquinho para o oeste. Então, isso você consegue ver nas coordenadas, ó. Muito ao norte e um pouquinho, 19 graus, para o oeste. Beleza? E coloquei aqui como representante nacional, digno, honrado, a batata de Marechal. Não sei se eu já comentei isso com vocês do primeiro ano, mas em Marechal Hermes tem uma batata... Marechal Hermes é um bairro maravilhoso, tá? É um dos grandes bairros do subúrbio carioca. Conheço Marechal Hermes. E lá tem uma atração turística, né, que é a batata de Marechal, tá aqui bem representada. O que é a batata de Marechal? Depois eu explico. Acho que tem uma imagem que vai explicar e vai falar por si só. Mas olha só, Brasil, tá? Lembrando do quadrante. Eu vou trazer de volta para vocês começarem a visualizar isso na prática. Olha só, se você imaginasse que o plano cartesiano é um mapa, ok? Um mapa do globo. Um mapa do planeta, perdão. Onde estaria o Brasil? Qual quadrante vocês acham que o Brasil estaria? Então, pensa bem. Então, seria no quadrante inferior à esquerda. Aqui, ó. Onde está minha mão. Ou perto disso. Ok? Aqui. Então, ambas as coordenadas no Brasil, nesse caso, seriam negativas, porque a gente está abaixo da linha do Equador, ou seja, abaixo do 0 graus de latitude, e à esquerda do meridiano de Greenwich. Também a longitude seria negativa. Então, repara, menos 22, deixa eu trazer meu cursor de volta, menos 22 e menos 43. E aí, como é que eu representaria isso se eu fosse indicar os pontos cardeais? Seria 22 graus sul e 43 graus oeste, também igual a Islândia. Deu para entender, gente? Eu espero que sim. E aí, só para fechar essa aula maravilhosa, né, encaminhando para fechar, algumas imagens desses pontos que eu falei. Isso aqui é o Dalol, tá? Que é esse campo geológico. À noite, como ele é um dos lugares mais inóspitos do planeta, né? Ele tem quase total ausência de vida, né? Algumas pesquisas dizem até que não tem vida nem microbiana, né, no Dalol, porque ele é muito ácido, muito salgado e muito quente. Então são condições muito extremas. E aí, às vezes, você tem algumas combustões, algumas explosões que podem fazer pegar fogo essa parte, esses gases, né, à noite. Então é bem, bem bonito. E aqui durante o dia também esses minerais, essas rochas e as fontes de águas termais aqui geológicas. Beleza? Esse é o Dalol lá na Etiópia. Aqui o Eyjafjallajökull, que é o vulcão, né, e geleira na Islândia. Num dia muito bom, muito bonito. E num dia não tão bom assim, né, causando uma das erupções mais significativas dos últimos tempos, no sentido de impactos, né, econômicos, porque parou os voos na Europa por, se não me engano, 2 semanas. E aí, essa aqui é Hobbiton, ok? Que você tem as casinhas do tamanho, né, dos hobbits apropriado, e aí todos os campos verdejantes ali da Terra-média, e também oferece experiências gastronômicas, muito interessantes nesse sentido, porque comida é muito bom. E falando em comida, falando em ambientes interessantes, isso aqui é Marechal Hermes. Essa aqui é a estação de trem de Marechal Hermes, que é inclusive tombada como um patrimônio histórico, é bem bonita. E essa, meus amigos, é a batata de Marechal. Se eu bem me lembro, esse é o tamanho pequeno ou médio. Esse não é o tamanho grande da batata de Marechal. Então vocês conseguem ver que tem uma infinidade de coisas aqui, além da batata, que é muito gostosa, ok? A batata em si é muito gostosa, não é só o que vem junto com ela,
Mas tem frango, tem calabresa, tem bacon, tem cheddar, se você quiser, tem molhos variados. Enfim, fica a dica cultural aí para vocês. Geografia também é cultura. Então, pessoal, eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício aqui, ok? Faz aquele esquema, pausa o vídeo e eu quero que vocês me deem as coordenadas desses 5 pontos que estão aí nesse mapa. Pode pausar nesse momento. E volta agora para corrigir. Você não fez, então pausa e tenta fazer. Não fica vendo a correção direta, tá bom? Então repara. Vamos tentar, desculpa. Ó, ponto A. Ponto A tá aqui, provavelmente, né, ali entre a Bolívia e o Paraguai. Acho que mais para Bolívia do que para o Paraguai, perto do Brasil. Então o que seria isso? Ó, só você ver aqui. Vem para cá. E aí você vai ver o que são esses aqui. São paralelos. Ó, eu fiz um caminho horizontal. Então é como se fosse um paralelo. Então, ele estaria próximo ali, ó, entre 0 e 20, algo próximo de 15, 16, né, graus sul ou menos 16, 17 graus de latitude, que vem primeiro. Então, menos 17 por quanto? Você pode ir para cima ou para baixo. Então, ó, segue essa linha do meridiano, que é o semicírculo, ó, e vai fazendo a curva junto. Menos 60 ou 60 graus oeste, né? Com o W, representando com o W, ou com o O de oeste. Ponto B. Olha aí, facinho. Provavelmente você tem menos 40, né, bem próximo de menos 40, ou, de novo, vou fazer isso em todos, vai ter que me aturar. 40 graus sul, ou menos 40 de latitude, e de longitude, provavelmente menos de 5, né, 2, 1 grau, né, 0 ponto alguma coisa, alguns minutos, né, de longitude, positivo ou negativo? Positivo ou a leste, né, porque está um pouquinho aqui para a direita. Ponto C, mesma coisa. Ó, segui a linha, cheguei aqui provavelmente, de novo, em 18 graus, né? Um pouquinho mais do que o A, 18, 19 graus de latitude. Quanto? Menos 19 ou 19 sul. E aí de longitude, segue a linha fazendo a curva, ó, porque no globo faz a curva, porque, né? É um geóide. Então, opa, sumiu meu cursor, tá aqui. 60 graus leste, ou mais 60, né? É o ponto C. Ponto D, mole, mole, fácil, fácil. Mas vamos lá, de novo. 0 graus de latitude, primeira latitude, e 0 graus de longitude. E o ponto E, lá na China, né? Uma área importante da China, economicamente até. Então, segue. Então, aqui, ó, 40 graus, nesse caso mais 40, porque está acima do zero, ou 40 graus norte, de latitude, e de longitude, né, mais 90, porque está à direita, ou 90 graus leste, no hemisfério oriental. China, país oriental, lembra? Então, isso já ajuda você a lembrar qual é o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, repara, o que eu falei dos quadrantes, né? Aqui, no hemisfério norte, toda latitude é positiva, e no hemisfério sul, toda latitude é negativa. No hemisfério oriental, toda longitude é positiva, enquanto no hemisfério ocidental, toda longitude é negativa. Então, ó, aqui é negativo, negativo, aqui é negativo, positivo, aqui para a direita e para cima, positivo e positivo, e aqui seria, né, primeiro positivo, porque está acima, e negativo, porque está à esquerda. As coordenadas, tá? Esse positivo e negativo são as coordenadas. Então, gente, absolutamente nada diferente desse plano cartesiano aqui. Se você não entendeu, pausa no plano cartesiano, olha com calma e volta para essas partes que eu expliquei sobre as coordenadas, valores, mas a indicação não precisa ser sempre por sinal, também lembra disso. Eu posso usar as orientações, né, os pontos cardeais, né, as direções
para onde esses pontos estão em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich. A base, o referencial para as coordenadas é esse, é sempre esse. Para a latitude, linha do Equador, para a longitude, meridiano de Greenwich. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. E comentem, em caso de dúvidas, comentem, falem, troquem ideias. Se vocês quiserem saber coordenadas de mais lugares, quiserem sugerir outros lugares para a gente ver coordenadas, exercícios, a gente vai fazer isso, tá? Mas é preciso que vocês entendam tudo isso antes da gente continuar, para chegar até em fuso horários e outros conteúdos. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai se despedindo. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem tranquilos, que se Deus quiser, em breve a gente se vê de novo. Saudades, mais uma vez, e deixa eu preparar a minha vinheta. Aqui, tá pronto. Cuidem-se. Tchau, tchau.